Tornando-se amigo de Deus. Esse é o dia 11. Nós lemos ontem o dia 10. E o dia 10 falava sobre, voltando um pouquinho, a essência da adoração. Agora nós vamos aprender como nós nos tornamos amigos de Deus. Está escrito em Romanos 5, verso 10 o seguinte: assim como tivemos restaurada a nossa amizade com Deus pela morte de seu Filho, sendo ainda seus inimigos, certamente seremos libertos da punição eterna por meio de sua vida. Repetindo, assim como tivemos restaurada a nossa amizade com Deus, através do sacrifício de Cristo, sendo ainda inimigos dele, certamente seremos libertos da punição eterna por meio de sua vida. Deus quer ser seu melhor amigo. Seu relacionamento com Deus tem diversos aspectos. Deus é o autor e criador, Senhor e mestre, juiz, pai, salvador e muito mais. Isso vai ser escrito em Salmos 89, verso 26, 95, verso 6, 136 e 3, e também em Isaías 33, 22 e 47, 4, em João 13, 13, em 1 João 3, 1, em Judas capítulo 4. A mais espantosa verdade, porém, é esta: o Deus Todo-Poderoso anseia por ser seu amigo. Imagina aquele que o criou, deseja que você seja amigo dele. Ele poderia obrigar: olha aqui, meu conhecido, meu amigo, eu te criei, cá entre nós, eu te criei, você tem a obrigação de ser grato, você tem a obrigação de ser meu amigo. Mas eu não quero obrigá-lo. Vamos arrumar isso aqui, senão a claridade fica ruim. Acho que ficou boa. Ele não quer obrigá-lo. Ele não vai obrigá-lo. Mas ele quer ser seu amigo. No Éden, vemos o relacionamento ideal entre Deus e o ser humano. Adão e Eva desfrutavam uma amizade íntima com ele. Não existiam rituais, cerimônias ou religião. Apenas um simples e eterno relacionamento entre Deus e o casal que ele havia criado. Livres de culpas e de medos, Adão e Eva deleitavam-se em Deus e o Senhor tinha prazer neles. Fomos feitos para viver continuamente na presença de Deus. Mas após a queda, aquele relacionamento ideal foi perdido. Somente umas poucas pessoas no Antigo Testamento vivenciaram o privilégio de uma amizade com Deus. Moisés, que foi um assassino. Abraão, que foi um covarde, foram chamados amigos de Deus. Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus, que também, de certa forma, é tudo que Moisés foi e também é tudo o que Abraão foi. E Jó, e Enoque, e Noé eram amigos íntimos de Deus. Gênesis, verso 5, 22 e 6, 8. Êxodo 33, 11. 33, verso 11 e verso 17. Segundo Crônicas 20, verso 7. Jó 29, verso 4. Isaías 41, verso 8. Atos 13, verso 22. E Tiago 2, verso 23. Observa que o autor se deu o trabalho de evidenciar todos os trechos, todos os versos do capítulo, da onde está escrito, para que você chegue à compreensão de que isso não sou eu. Está escrito em outro lugar. Eu extraí esse conhecimento de uma outra fonte. Ela não é minha. Se por um momento você é religioso a ponto de considerar que nenhuma literatura pode fazer com que a sua vida seja transformada, então dispense tudo o que está sendo dito aqui e procure ler Êxodo 33, 11, verso 17, segundo Crônicas 20, verso 7, Jó 29, verso 4, Isaías 41, verso 8, Atos 3, 22, Tiago, e assim por diante. Desconsidere a literatura, entre aspas, terrena e leia a palavra. Ela vai fazer com que você tenha a mesma compreensão. Porém, você quer? Essa é a pergunta. Primeiro, você precisa querer. Você precisa se mover para o milagre. Você não pode simplesmente sentar e falar: o milagre é o seguinte, estou te esperando aqui na rua Augusto e estou te esperando. Vê se não demora. Não, amigo. Você precisa levantar e ir contra o milagre. Se você não fizer, isso não vai acontecer. Então Jesus era mais entretanto, medo de Deus, não amizade, era mais comum no Antigo Testamento. Então Jesus mudou a situação quando pagou nossos pecados na cruz. O véu do templo,
que simbolizava a nossa separação de Deus, foi rasgada de cima e embaixo, indicando que o nosso acesso direto a Deus estava novamente disponível. Ao contrário dos sacerdotes do Antigo Testamento, que precisavam passar horas se preparando para encontrar com Deus, hoje podemos entrar na presença dele a qualquer instante. A Bíblia diz: podemos agora exultar em nosso novo e maravilhoso relacionamento com Deus. Tudo por causa do que nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós, tornando-nos amigos de Deus. Romanos 5, verso 11. Ter amizade com Deus só é possível por causa da graça dele e do sacrifício de Jesus. Tudo isso é feito por Deus, ao qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. 2 Coríntios, verso 5, 18. O antigo hino diz: em Jesus, amigos temos. Em Jesus, amigo temos. Mas, na verdade, Deus nos convida a desfrutar a amizade e a companhia das três pessoas da Trindade. Nosso Pai, 1 João, verso 1, 3. O Filho, 1 Coríntios, verso 1, 9. E o Espírito Santo, Coríntios 13, 14. Jesus disse: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu o tornei conhecido a vocês. João 15, verso 15. A palavra utilizada para amigo nesse versículo não significa uma relação superficial, mas um relacionamento íntimo e de confiança. A mesma palavra é usada em referência ao padrinho de casamento, João 3, verso 29, e ao círculo de amigos íntimos e de confiança de um rei. Em uma corte, os servos devem manter a distância do rei, mas o círculo de amigos de confiança desfruta sua proximidade, bem como o acesso direto a ele às informações confidenciais. Que Deus me queira como amigo íntimo. Que Deus me queira como amigo íntimo é difícil de entender, mas a Bíblia diz: Ele é Deus que zela com todas as forças pelo relacionamento que mantém com você. Êxodo 34, verso 14. Deus deseja muito que o conhecemos profundamente. Na verdade, Ele planejou o universo e orquestrou a história, incluindo os detalhes de nossa vida, para que nos tornássemos seus amigos. A Bíblia diz: Ele fez as criaturas, nenhuma criatura o fez. Começando do nada, Ele fez toda a raça humana e criou a terra habitável, com muito espaço e tempo para uma vida que pudéssemos buscar Deus e que, em vez de ficar tateando na escuridão, pudéssemos de fato encontrá-lo. Então Ele condicionou a nossa criação a encontrá-lo. Ele não quis criar dificuldade. A dificuldade quem criamos somos nós. Nós somos o nosso maior problema. Nós criamos dificuldade para se aproximar dele, porque nós não abrimos mão do nosso desejo carnal. Nós não abrimos mão do nosso conforto, da nossa, entre aspas, felicidade terrena. Nós não abrimos mão do nosso orgulho. Nós não abrimos mão da nossa arrogância, da nossa prepotência. Nós não abrimos mão da nossa necessidade de afirmação, da nossa necessidade de ser aceito, de ser compreendido, da nossa necessidade de ser validado, da nossa necessidade de ser querido, da nossa necessidade de ser bem visto. Toda essa dificuldade é criada por nós. Não é Deus que falou assim: olha, aqui está claro. Ele fez as criaturas, nenhuma criatura o fez. Começando do nada, ele fez toda a raça humana e criou a terra habitável, com muito espaço e tempo para uma vida que pudéssemos buscar Deus e que, em vez de ficar tateando na escuridão, pudéssemos de fato encontrá-lo. Então ele criou condições para que nós o encontrássemos. E nós criamos condições para de fato o perdermos. É uma coisa muito maluca que acontece dentro da mente humana. Entende? Nós criamos situações para nos distanciarmos e ele cria situações para nos aproximarmos. Ele cria a situação para que nós o encontremos e nós criamos situações para que nós o perdemos. Essa natureza terrena, maluca, incompreensível, que não para nunca. Conhecer e amar a Deus são o nosso maior privilégio. E sermos conhecidos e amados é o maior prazer de Deus. Conhecer e amar a Deus é o nosso maior privilégio. E sermos conhecidos e amados é o maior prazer de Deus. Deus, Ele quer conhecê-lo. Deus, Ele quer amá-lo. Se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer e de me entender. Essas são as coisas que me agradam. Jeremias 9,24. Ou Jeremias 9, verso 24. É difícil imaginar como é possível uma amizade íntima entre um Deus perfeito, invisível e onipotente, e um ser humano limitado e pecador. É mais fácil compreender um relacionamento de mestre para o servo, de criador para a criatura, ou mesmo pai para o filho.
Mas o que quer dizer o fato de Deus me querer como amigo? Mas o que quer dizer o fato de Deus me querer como amigo? Olhando a vida dos amigos de Deus na Bíblia, aprendemos 6 segredos para ter amizade com Deus. Faremos um exame de 2 desses segredos neste capítulo e de 4 no próximo. Então considere que o próximo capítulo vai passar dos 25 minutos. Não tem como não passar, amigo. O meu problema não. A questão é que eu não consigo parar de falar. Entende? Eu até tento, eu até me controlo, mas eu não consigo parar de falar. Então considere aí, prepara a pipoca, prepara o refrigerante, prepara o suco, a água, porque o próximo vai passar. Que maluquice. Tornando-se amigo de Deus por meio do diálogo constante. Converse com ele, meu querido. Converse com ele. Sabe aquela sua conquista lá do colégio, da escola? A vizinha, o vizinho, o amigo, a amiga. Aquela pessoa que você cruzou no metrô e você todo dia pega o ônibus no mesmo lugar, pega o metrô no mesmo lugar, aí você puxa a conversa, tá frio. Claro que tá frio. É meio óbvio, né? Aí a chuva tá pesada caindo. Não tá chovendo. Não tá chovendo não. Tá nevando. Você percebe que você quer criar um vínculo com uma pessoa? Você quer criar ali uma afinidade, então o que você começa a puxar conversa. Você começa a puxar conversa. Entende? E aí só que aí tem um problema. Aí tem uma questão principal. Se a outra pessoa está disposta a ser o teu amigo ou a tua amiga, ela corresponde. Claro. Tá chovendo? Sim, tá chovendo, nossa. E tá molhado também, né? Tá molhado também. Existe a possibilidade de estar chovendo, mas ao mesmo tempo tá seco? Olha, pra ser sincero, pode ser que sim. Você conhece alguma coisa desse sentido? Você já viu alguma coisa desse sentido? Olha, eu nunca vi. Aí a pessoa começa a corresponder à tua... Como eu posso dizer? A tua... Esse teu ímpeto de falar asneira somente com o propósito de querer criar uma afinidade. Mas pode muito bem acontecer de que você vira pra pessoa e pega e fala assim: tá chovendo? Ela olha: sério? Jura? Tem certeza? Não acredito. Descobriu isso sozinho? Vira pro lado e continua mexendo no celular. Ou fazendo qualquer outra coisa. Ou simplesmente você fala e não tá nem aí pra você. Mas já o Criador, ele anseia pela tua amizade. É bem provável que se você fizer ouvido, né? Se você fizer ouvido, você vai ouvir ele dizendo assim pra você: tá chovendo. Aí você olha, alguém tá falando aqui dentro que tá chovendo? Realmente tá chovendo. Mas a pergunta não é se tá ou não tá chovendo, a pergunta é quem está falando aqui dentro. Quem está conversando comigo? Alguém que quer a tua amizade, querido. Ele anseia pela tua amizade. Ele anseia em ser a sua companhia. Ele anseia em conversar com você. Ele anseia por isso. Essa é a única diferença. Entende? Ele quer ser seu amigo. Entende? Ele não quer ser conquistado. Ele se permite ser conquistado. É você que coloca dificuldade. É você a outra pessoa que está do outro lado e vira as costas. Tá chovendo. Não. Você que mandou a chuva, vai estar o quê então? Entende? Essa sua ignorância, essa tua arrogância, essa tua prepotência, essa tua soberba, que está destruindo você aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos. Tá arrancando de você o Espírito Santo aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, e você não tá se apercebendo disso. Tornando-se amigo de Deus por meio de um constante diálogo, ou de um diálogo constante. Você jamais cultivará um relacionamento íntimo com Deus apenas indo à igreja uma vez por semana ou mesmo observando um período de busca diária. A amizade com Deus ela é construída quando compartilhamos com Ele todas as nossas experiências.
É lógico que é importante estabelecer o hábito de um momento diário consagrado a Deus. Mas ele quer mais que um compromisso na sua agenda. Ele quer ser incluído em todas as suas atividades, todas as conversas, todos os problemas e até mesmo em todos os pensamentos. Você pode manter uma conversa contínua e ilimitada com ele ao longo do dia, conversando sobre o que quer que você esteja fazendo ou pensando em cada momento. Orem continuamente. Isso está em Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Significa conversar com Deus enquanto faço compras, dirijo, trabalho ou realizo qualquer outra tarefa. Eu lembro um fato bastante interessante. Eu fiz uma viagem há anos atrás e eu não tinha essa compreensão de conversar com Deus. Para mim, o conversar com Deus era simplesmente com o momento que eu estou ajoelhado no chão. Se eu estou ajoelhado no chão, eu estou conversando com Deus. E era todo um ritual, né? Eu tinha que colocar uma roupa. Se eu estivesse, por exemplo, um pouco mais à vontade, de camisa, sem camisa, de bermuda, sem bermuda, eu não pode conversar com Deus dessa forma, entende? É como se, não estando naquele momento de oração, ele não me enxergasse, entende? Então, por exemplo, tô lá dormindo só de bermuda. Aí levanto de madrugada para orar. Aí quando eu chego assim no átrio da oração, no outro lado do santuário, aí ele pega, opa, você por aqui? Eu não tinha te visto. Onde você estava? Aí eu digo, sério, eu estava ali, estava deitado, você não me viu? Não te vi. Ah, já sei. Você estava de bermuda? Ah, então é por isso que eu não estava te vendo. Se você tivesse de calça, eu teria te visto. Ou se você tivesse assim, se tivesse assado. Porque as suas vestes, ela importa. Ela importa as suas vestes. E quando você não está vestida adequadamente, eu não te enxergo. Entende? É como se fosse essa compreensão que eu tinha. Então eu lembro que quando eu fui ajoelhar para dormir, orar para dormir, e eu enrolei um cobertor no chão, um cobertor nas pernas, porque eu não queria tirar, tem que tirar bermuda, pôr calça. E aí eu enrolei um cobertor assim em volta das pernas e ajoelhei para orar. E aí esse amigo foi lá e tirou foto. E aí ele brincava, olha lá, aqui, fulano tá, olha como fulano tá orando. Entende? Então assim, o que me fez lembrar desse assunto, essa conversa ela é diária, essa conversa é tomando banho, essa conversa é até fazendo amor com a tua esposa, essa conversa é conversando com seus filhos, essa conversa é vendendo, essa conversa é comprando. Eu tô ali vendendo, e a minha mente, Senhor Deus, eu preciso vender, faça essa mulher comprar, faça esse homem comprar, entende? Eu preciso comprar, faça essa pessoa fazer mais barato. Você percebe que existe uma conversa ali inconsciente? Isso é o conversar com Deus continuamente, isso é o orar continuamente, entende? Claro que você precisa ter um lugar secreto de oração. Daniel tinha. Todo dia, às 3 horas da tarde, ele subia para a casa dele, abria as portas, se ajoelhava virado para Jerusalém. E ali ele dedicava o momento de oração dele. Mas isso quer dizer que Daniel não orava em outros momentos? Será que quando Daniel ia chegar diante do rei, ele não pedia ali, Senhor Deus, me dá guia, me dá direção, me dá entendimento, me dá compreensão? O que será que o rei sonhou dessa vez? Esse cara não para de sonhar, dá a minha graça de interpretá-lo. Será que Daniel não pensava assim? Isso é uma oração, querido. Isso é orar continuamente a Deus. Então tem esse hábito. Começa a criar esse hábito. Você começa a conversar com ele. Sabe aquelas pessoas que estão conversando na rua sozinho? Você conversa na rua sozinho? Conversa? Então, amigo, é a mesma coisa. Converse na rua sozinho. Mas converse com ele. Entende? Não conversa coisas malucas, coisas fora fora de sentido. Conversa com ele. Ele quer te ouvir. Um conceito equivocado bastante comum é de que passar tempo com Deus significa estar sozinho com Ele. É claro que, seguindo o exemplo de Jesus, você precisa de um tempo a sós com Deus, mas isso se refere somente a uma parte do período que você passa acordado. Tudo que você faz pode ser passar tempo com Deus. Tudo que você faz pode ser passar tempo com Deus. Se Ele for convidado para participar e você estiver consciente de sua presença. Um livro clássico sobre como desenvolver uma constante conversa com Deus intitula-se A Prática da Presença de Deus. Ele foi escrito no século XVII por Irmão Lourenço, um humilde cozinheiro de um monastério francês. Irmão Lourenço era capaz de tornar as mais banais e insignificantes tarefas, como preparar refeições e lavar pratos, em atos de louvor e comunhão com Deus. A chave para uma amizade com Deus, dizia ele, não é mudar o que você faz, mas sim mudar a sua atitude em relação ao que você faz. Ou seja, o que você normalmente faz por você mesmo, começa a fazer por Deus. Comer, tomar banho, trabalhar, relaxar ou jogar o lixo fora. Nos dias de hoje é frequente sentirmos a necessidade de escapar da rotina para adorar a Deus.
Mas isso se deve ao fato de que aprendemos a praticar a sua presença, mas isso se deve ao fato de não aprendermos a praticar sua presença todo o tempo. Irmão Lourenço achava fácil adorar a Deus nas tarefas comuns do dia, nas tarefas comuns da vida. Ele nunca precisou participar de retiros espirituais especiais. Esse procedimento é o ideal para Deus. No Éden, a adoração não era um evento no qual se comparecia, mas uma atitude permanente. Adão e Eva estavam em constante comunhão com Deus. Como o Senhor estava com você durante todo o tempo. Como o Senhor estava com você durante todo o tempo. Nenhum outro lugar é mais próximo dele que o lugar aonde você está nesse exato momento. A Bíblia diz: Ele comanda todas as coisas, está em todos os lugares, em todas as coisas. Efésios 4, verso 6. Irmão Lourenço também cultivava o hábito de fazer continuamente orações curtas e informais ao longo do dia, em vez de tentar realizar longos períodos de oração complexas. Para manter o foco e neutralizar divagações, ele dizia: não aconselho a usar uma grande variedade de palavras na oração, visto que longos discursos são um frequente motivo para devaneios. Numa época em que a concentração é difícil, a sugestão para manter a simplicidade, feita há mais de 4 séculos, reveste-se de especial importância. A Bíblia diz: orem o tempo todo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Como isso é possível? Uma forma é utilizar orações sussurradas ao longo do dia, como tem feito muitos cristãos ao longo dos séculos. Escolha uma frase curta que possa ser repetida a Jesus num sussurro. Tu estás comigo, tu estás comigo. Receba a tua graça. Dependo de ti, quero conhecer-te, pertenço a ti. Ajuda-me a confiar em ti. Você também pode usar uma frase bíblica curta para mim, o viver é Cristo. Nunca me abandonarás. Tu és o meu Deus. Faça essas orações com a maior frequência possível, de modo que fiquem profundamente arraigadas em seu coração. Apenas se assegure de que sua motivação é honrar a Deus e não controlá-lo. Escreva. Dá um pause no vídeo, volta um pouquinho. Escreva essas pequenas orações no papel. Tá lá no trabalho? Cola na tua mesa. Frequentemente, dirija o seu olhar, leia aquilo ali. Cola na tua geladeira. Cola no espelho do banheiro. Cola no verso do celular ou na tela do celular. Comece a criar hábitos. É uma questão de hábito, entende? Força a ter uma vida assim. Ela é importante, isso é importante. Isso vai fazer a diferença na tua vida. Vai fazer a diferença na tua vida. Faça isso. Praticar a presença de Deus é uma habilidade, um hábito que você pode desenvolver. Assim como os músicos praticam escalas diariamente, a fim de executar belas músicas com facilidade, você deve se disciplinar a pensar em Deus em diversos momentos do dia. Você precisa treinar a mente para se lembrar de Deus. A princípio, será necessário... Olha aí, eu não lembro de ter lido essa parte. A princípio, será necessário criar lembretes que restabeleçam regularmente a consciência de que Deus está com você naquele momento. Comece colocando lembretes visuais por perto. Você pode escrever pequenos bilhetes dizendo: Deus é comigo e por mim nesse exato momento. Os monges beneditinos utilizam o soar de um relógio, que os lembra da hora em hora que devem parar e fazer a liturgia das horas. Se você tem um relógio ou um telefone celular com alarme, pode proceder da mesma forma. Em alguns momentos você sentirá a presença de Deus, em outras não. Se você está buscando uma experiência da presença de Deus por meio de tudo isso, então não compreendeu o que eu estou falando. Não louvamos a Deus para nos sentirmos bem, para agir bem. Seu objetivo não é uma sensação, mas a consciência constante da realidade, da presença constante de Deus. Esse é o estilo de uma vida de adoração. Então fiz uma oração e não senti nada. Não é isso, essa não é a expectativa. Entende? Você não ora para sentir. Você ora, talvez, para conscientizar de que Ele está ali. Você não medita para sentir. Você medita para conscientizar. Deus está comigo. Mas eu não senti nenhum arrepio. Mas sim, Ele está comigo e eu preciso me lembrar disso constantemente. Porque à medida que eu lembro da presença dEle, eu me afasto do pecado. Ou eu me torno mais resistente do pecado, considerando que a todo momento eu sou assistido. Entende? Ele não vai, eu tô de bermuda agora, eu tô sem camisa, eu tô aqui, eu tô acolá, então ele não tá me vendo.
Não, não é assim. Ele está te vendo e você precisa lembrar disso constantemente. Então quando você começa a fazer essas orações, você começa a invocar a ideia, você começa a absorver a ideia de que ele está. Ele está agora aqui, está agora aí. E nesse exato momento, o que você está fazendo ou agrada ou o desagrada, o honra ou o desonra. Está sentindo vergonha? Ou está se sentindo feliz? Está se sentindo amargurado? Considerando que você tem todos os motivos do mundo para estar feliz, afinal você está na melhor companhia. Então quando você começa a alimentar o teu subconsciente, o teu consciente desse sentimento, logo você começa a sorrir quando não existe motivo para sorrir. Logo você começa a ser feliz quando aparentemente não existe espaço para a felicidade. Logo você começa a regozijar quando não existe espaço para o regozijo. Logo você deixa de chorar quando você se dá conta que a felicidade está em você. Entende? É esse o sentimento que você precisa desenvolver. É esse que Cristo quer que você sinta, que você perceba que Ele te assiste a toda hora, a todo momento. Se você está buscando uma experiência de Deus por meio de tudo isso, então não compreendeu o que eu estou falando. Não louvamos a Deus para nos sentirmos bem, mas para agir bem. Seu objetivo não é uma sensação, mas a consciência constante da realidade da presença dele perto de você. Esse é o estilo da vida de adoração. Segundo, ou primeiro, é o segundo, tá acabando. Por meio da meditação contínua. Então, retomando, a primeira é tornando-se amigo de Deus por meio do diálogo constante. É essa conversa. Agora, nós podemos nos tornar amigos de Deus por meio da meditação contínua. A segunda forma de estabelecer amizade com Deus é pensar em sua palavra durante todo o dia. Isso é o que chamamos de meditação. E a Bíblia nos exorta repetidamente a meditar sobre quem Deus é, e o que Ele fez, e o que Ele diz. Salmos 1, verso 2, 23, verso 4, 43, verso 5 e Josué 1, verso 8. É impossível ser amigo de Deus sem saber o que Ele diz. Você não pode amar a Deus a não ser que o conheça, e não pode conhecê-lo sem conhecer a sua palavra. A Bíblia diz que Deus se revelou a Samuel por meio de sua palavra. 1 Samuel, capítulo 3, verso 2 até o 21. E até hoje Deus utiliza desse método. Embora você não possa passar o dia inteiro estudando a Bíblia, é possível pensar nela ao longo do dia, recordando os versículos que leu, ou memorizando-os e refletindo sobre eles. A meditação é frequentemente mal interpretada, como se fosse um ritual complicado e misterioso, praticado por pessoas místicas ou por monges em clausura. Meditar é simplesmente concentrar os pensamentos, habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa e posta em prática em qualquer situação. Quando você pensa repetidamente em determinado problema, isso é preocupação. Quando você pensa repetidamente na palavra de Deus, isso é meditação. Se você sabe se preocupar, então já sabe meditar. Basta que desvie a atenção dos seus problemas para os versículos bíblicos. Quanto mais você meditar na palavra de Deus, menores serão suas preocupações. Deus considerava Jó e Davi amigos íntimos pelo fato de eles valorizarem a palavra acima de qualquer coisa e meditarem nela de dia e de noite, todo dia. Jó reconheceu: dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Jó, capítulo 23, verso 12. Davi disse: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Salmo 119, verso 27. E, entre aspas, as obras de Deus estão constantemente em meus pensamentos. Não consigo parar de pensar nelas. Salmo 77, verso 12. Amigos, dividem segredos, e Deus irá compartilhar os segredos dele com você. Existe um segredo sobre a sua vida que você ainda não compreende. Existe uma chama que arde dentro de você que você precisa acendê-la. Você precisa encontrar caminhos de acender o que está dentro de você. Você precisa temer o que está dentro de você. Porque o diabo, aquele que não é o teu amigo, aquele que leva para você a tribulação, conhece o que existe dentro de você e a todo momento ele tenta desviar a tua atenção com as adversidades, com as dificuldades da vida. Porque uma vez que floresça dentro de você, essa chama, ela se acenda. Irá acontecer uma explosão que quem estiver à tua volta irá sentir um calor.
difícil de suportar. Isso quando diz respeito a pessoas que não estão no mesmo propósito. Porém, uma vez que você se cerque de pessoas que estão no mesmo propósito, a chama ela será maior ainda. Ou você está próximo de pessoas que não estão no mesmo propósito, porém, a uma certa distância existe um outro que está no mesmo propósito. Então imagine a chama dentro de você como se ela fosse uma luz. E se você está, por exemplo, eu estou aqui dentro desse ambiente. Se ele fosse aberto, não tivesse a parede, por mais que não tivesse a parede, essa luz, ela iluminaria até uma certa distância. Porém, os outros cômodos estão apagados, logo a luz não chegaria nos outros cômodos. As pessoas veriam a luz de longe. Porém, se eu estou com essa luz acesa aqui, e eu coloco a luz da sala de jantar acesa, e aí eu coloco a luz da sala de estar também acesa. Então você percebe que uma luz aqui, outra luz ali, daqui a pouco acende todo o ambiente. E o intervalo entre a sala de jantar e a sala de estar, por conta das luzes bem localizadas ou das luzes distribuídas, acaba sendo iluminado. Assim são as pessoas que estão à sua volta, que está com a luz apagada. Então se você procurar acender a sua, acredite, um outro irá acender, ou um outro está esperando que você acenda, ou um outro já está aceso. E a luz começa a se propagar em todo o ambiente, começa a se propagar em todas as pessoas à sua volta. Daqui a pouco você vira um avivamento. A tua luz se torna um avivamento. Você se torna luz. Você se torna um exemplo. Você se torna uma referência. Você se torna alguém que as pessoas passam a admirar, não pelo que você é, mas pelo que manifesta em você. Cristo manifesta em você. Cristo quer ser manifestado em você. Cristo está em você. Porém, você precisa acender a sua chama. E a forma de você acender a sua chama é através da leitura da palavra, é através da meditação, é através da conversa com Deus, é através de você acreditar que existe algo dentro de você e que você deve temer. Porque uma vez que isso exploda, uma vez que isso acenda, a tua carne não será capaz de suportar tamanha glória. Amigos de 20 segredos, e Deus irá compartilhar os segredos dele com você. Se você desenvolver o hábito de meditar em sua palavra do início ao fim do dia, Amigos de 20 segredos, e Deus irá compartilhar os segredos dele com você se você desenvolver o hábito de meditar em sua palavra do início ao fim do dia. Deus contou os seus segredos a Abraão e fez o mesmo com Daniel, Paulo, os discípulos e outros amigos. Ver Gênesis 18:17, Daniel 2:19, Coríntios 2, do verso 7 até o verso 10. Quando você ler a Bíblia ou ouvir um sermão, não cometa o erro de simplesmente guardá-la e continuar com sua vida. Desenvolva o hábito de revisar a verdade em sua mente, pensando continuamente nela. Quanto mais tempo você repassar o que Deus disse, maior será a sua compreensão do segredo desta vida, que muitas pessoas deixam escapar. A Bíblia diz: o Senhor é amigo chegado de quem o respeita e lhe obedece. A essas pessoas, ele revela os segredos de seus planos. Salmos 25, verso 14. No próximo capítulo, veremos os outros 4 segredos sobre o cultivo da amizade com Deus. Mas não espere até amanhã. Comece ainda hoje a praticar um diálogo permanente com Ele e a meditar continuamente em sua palavra. A oração permite que você fale com Deus. A meditação permite que Deus... A oração permite que você fale com Deus. A meditação permite que Deus fale com você. Ambas são essenciais para quem quer se tornar amigo do Senhor. Pensando sobre o meu propósito de vida, o tema para a reflexão é: Deus quer ser meu e o seu melhor amigo. Versículo para memorizar: o Senhor é amigo chegado de quem o respeita e lhe obedece. Salmos 25, verso 14. Agora a pergunta para meditar é a seguinte: o que posso fazer para me lembrar mais vezes de Deus e falar com Ele mais frequentemente ao longo do dia? O que eu posso fazer para criar esse hábito em mim? Simples, amigo. Coloque lembretes em tudo quanto é canto da tua casa. Eu tô aqui no quarto do meu filho. Você vê que o quarto dele é lotado de lembretes. Da onde ele pode chegar, de quem ele é, do que Deus é para ele, de como Deus pode
e como Deus quer comunicar com ele. Tá tudo aqui. Esse quarto, ele é especial. É curioso que eu poderia conversar, fazer o vídeo em qualquer outro cômodo dessa casa. E eu, a minha esposa, mas hoje nós estamos meio que disputando esse espaço aqui. Aqui é um lugar de adoração. Aqui, decididamente, é um lugar de adoração, é um lugar especial. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, parei para pensar agora. Percebe-se que este cômodo é um lugar de adoração. Será? Enfim. Amanhã, queridos, nós leremos, estudaremos, meditaremos sobre como desenvolver amizade com Deus. Ou desenvolvendo uma amizade com Deus. Já será o dia 12. Está bem próximo do dia 40. Faltam somente aí 28 dias. Glória ao Altíssimo. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória. Lembro de uns salmos que direcionou a minha vida por muito tempo. E eu vou repeti-lo agora. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele eu confiarei. Porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as tuas penas e debaixo das suas asas estarei seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola meio-dia. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas tu não serás atingido. Somente com os seus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque Ele dará ordem aos seus anjos para te guardar em todos os teus caminhos. Ele te sustentará em tuas mãos para que não tropeces com teus pés em pedras. Pisarás o leão áspide, calcarás o pé ao filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Agora procure ler, recitar ou declarar esses salmos na primeira pessoa. Eu, que habito no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, eu descanso. Eu digo do Senhor, Ele é meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, nele eu confio. Porque Ele me livrou do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobriu com suas penas e debaixo de suas asas eu estou seguro. A sua verdade é o meu escudo e broquel. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola meio-dia. 1000 caiu ao meu lado e 10.000 caiu à minha direita, mas eu não fui atingido. Somente com os meus olhos eu vi e contemplei a recompensa dos ímpios. Porque o Senhor é o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal me sucedeu, nem praga alguma chegou à minha tenda. Porque Ele deu ordem aos seus anjos para me guardar em todos os meus caminhos. Ele me sustentou pelas suas mãos para que eu não Ele me sustenta nas tuas mãos para que eu não tropece, e eu não tropecei com os meus pés em pedras. Pisei no leão e no áspide, calquei o pé ao filho do leão e à serpente. Pois que tão encarecidamente eu o amei, Ele me livrou. Eu clamei e Ele me respondeu. Esteve comigo nas minhas angústias. Ele me livrou e eu o glorifiquei. Ele me deu abundância de dias e me mostrou a sua salvação. Alguns exercícios que você faz, que faz toda a diferença. O teu espírito regozija, o teu subconsciente aceita e as coisas à sua volta começam a ser direcionadas. Fim do 11º dia, e amanhã a gente segue para o 12º dia. Um grande abraço, uma excelente noite e fique com Deus.